Olá pessoal, tudo bem? Professor Teder, professor de literatura, e nesse período que nós vamos ficar afastados devido ao Covid-19, eu, além do material impresso, vou produzir essas pequenas videoaulas com explicações sobre o conteúdo para facilitar o entendimento, facilitar a resolução dos exercícios, lembrando que no nosso horário normal de aula, que são as terças, das 19 às 22h30, eu estou online disponível para tirar qualquer dúvida, tá bom? Então vamos lá. Nessa nossa primeira aula, depois da aula de apresentação, que nós falamos aí sobre o nosso conteúdo, nós vamos começar a falar sobre o texto. Tá? Então nosso objetivo dessa aula é discutir a noção de texto e intertextualidade. Como objetivos específicos, nós vamos apresentar a definição do texto, apresentar considerações básicas sobre a composição de um texto. Nós vamos usar como material de apoio este livro, Para Entender o Texto, Leitura e Redação, do Platão e Fiorin, que está na nossa bibliografia básica, os 2 primeiros capítulos, ok? Que são considerações gerais sobre o texto e as relações entre textos. Então vamos começar falando de texto, o que vem a ser um texto. Então vamos lá, quando a gente fala em texto, vamos pensar na ideia do tecido. Se você pegar qualquer tecido, você vai perceber que são assim várias linhas entrelaçadas, então são várias tramas que formam o tecido. O texto é a mesma coisa, tá? O texto são frases, orações, períodos, parágrafos que vão construir uma história, ok? Então, da mesma forma que o tecido ele precisa de uma organização coerente dessas tramas, desses fios, o texto também. Então, o texto é um conjunto de frases ordenadas de forma coerente que vão produzir um significado. Então, se não há significado, se não há entendimento, não é texto, é só um amontoado de palavras, ok? Então, a gente vai começar aí com algumas considerações. A primeira é justamente essa. O texto não é um aglomerado de frases. O significado de cada frase não é autônomo. Então, quando a gente constrói um texto, nós vamos ver que o primeiro parágrafo, a primeira frase, o primeiro período, enfim, ele vai trazer alguma informação que nos remete à segunda. Ele vai começar uma informação que será complementada pela segunda, assim como pela terceira, pela quarta, enfim, pelo texto todo. Assim como um parágrafo posterior remete a algo que já aconteceu, ou vai trazer uma nova informação, mas relacionada com o que está acontecendo. Tá? Então, se eu pegar parágrafos de vários textos diferentes e colocá-los numa sequência qualquer, eles não terão sentido, porque aí será apenas um aglomerado de frases e não necessariamente um texto, ok? Para ser um texto, as orações elas necessitam relacionar-se entre si e se complementar, dando aí, então significado ao todo. E as orações coordenadas, sequenciadas, elas vêm numa sequência lógica, e as orações subordinadas, elas vêm em relação, estabelecendo uma relação de uma com a outra. Ok? Nós vamos na aula sobre gramática, provavelmente, você já deve ter ouvido falar em orações coordenadas e orações subordinadas. As orações coordenadas, por mais que sejam menores, períodos menores, elas têm um significado em si e estão relacionadas uma com a outra, dando uma sequência de fatos. As subordinadas são períodos maiores e que se relacionam, uma depende da outra para fazer sentido. E no texto, uma depende da outra, independente de ser coordenada ou subordinada, essa sequência lógica é que vai fazer com que o texto exista, certo? Qualquer frase, se ela for tirada do seu contexto, que são as circunstâncias presentes na hora de criação desse texto, que são tudo que envolve o texto. Se qualquer frase for tirada desse contexto, ela perde seu significado. Nós vamos ler o texto da página 11, que é uma notícia de jornal, para entendermos melhor essa questão do contexto. Então está lá, ó. Na sua posse como secretário de Indústria e Comércio, Secato, nervoso, foi infeliz ao rebater as denúncias. Como São Pedro, nego, disse a um grupo de repórteres, referindo-se à conhecida passagem que São Pedro negou conhecer Jesus Cristo 3 vezes na mesma noite.
Esqueceu-se de que São Pedro, naquele episódio, disse a única mentira da sua vida. E aí nós vamos perceber que ele retirou a frase, a questão do nego de um contexto, sem levar em conta esse contexto. Ele focou muito no significado isolado do nego. Então eu vou negar qualquer denúncia, mas ele não levou em consideração o contexto em que essa frase foi produzida. A questão bíblica, em que diz que esse foi o único momento que São Pedro mentiu. Então, quando ele usa essa frase, nego, na verdade ele está mentindo. Se a gente levar em consideração o contexto, ele está mentindo. Por isso que é muito importante que a gente preste atenção no contexto. Que a gente saiba em que meio, em que condições o texto foi produzido. Ok? Uma outra consideração que nós temos que levar em conta. O contexto ele pode ser explícito no texto. Então é quando já está ali, você lendo o texto, você entende em que contexto, em que circunstâncias está acontecendo a ação, ou ele pode estar implícito. E aí quando ele está implícito, nós temos que buscar fora do texto informações que nos ajudem a entender. Então no caso aí do Secato, quando ele diz nego, essa informação, esse contexto não está explícito. Quem conhece a Bíblia, quem conhece a passagem, vai entender que ele está mentindo. Quem não conhece, vai acreditar que ele está falando a verdade. Ok? Então nós vamos falar que ele é explícito, esse contexto ele é explícito quando ele está escrito no texto. Por exemplo, eu coloquei aqui, a faculdade é muito grande, o número de corredores diverso, a quantidade de salas é absurda, não há ninguém em sala nesse momento. Todos estão pelos corredores, os alunos estão perdidos. Mas estão perdidos por quê? Porque a faculdade é muito grande, são muitos corredores, muitas salas e ninguém sabe para onde vai. Então, lendo o texto, eu entendo o contexto dessa última frase, os alunos estão perdidos. Mas se eu dissesse assim, o professor entra esbaforido na sala dos professores, olha para todos os presentes e diz, os alunos estão perdidos. Perdidos como? Todos vão olhar para ele sem entender o que ele está querendo dizer. Estão perdidos geograficamente, não estão entendendo, não estão encontrando onde é a sala? Ou eles estão perdidos porque não há mais salvação? Entende que o contexto ele é muito, muito importante. Então, para um bom entendimento do texto, é importante, é fundamental que a gente saiba qual é o contexto em que ele foi produzido, ok? Uma outra consideração sobre o texto. Todo texto contém um pronunciamento dentro de um debate de escala mais amplo. O que é isso? Nenhum texto é neutro. Todo texto ele tem um posicionamento político, não partidário, político, que exprime a opinião do escritor. Por mais que eu fale que uma notícia de jornal é neutra, será? Nós temos aí na página 13 uma notícia de jornal e vamos ver o quanto ela é neutra. Certeiro, Estado americano limita porte de armas. No começo de 1981, um jovem de 25 anos chamado John Hinckley Jr. entrou numa loja de armas de Dallas, no Texas, preencheu um formulário do governo com endereço falso e, poucos minutos depois, saiu com um Saturday Night Special, nome criado na década de 60 para chamar um tipo de revólver pequeno, barato de baixa qualidade. Foi com essa arma que Hinckley, no dia 30 de março daquele ano, acertou uma bala no pulmão do presidente Ronald Reagan e outra na cabeça de seu porta-voz, James Bragg. Reagan recuperou-se totalmente, mas Bragg está, desde então, preso a uma cadeira de rodas. Será que essa notícia, ela é neutra? Vamos pensar nisso aí. Quando ele coloca aqui o tipo de arma, que ele fala que é uma arma barata, pequena, né, de baixa qualidade. Quando ele coloca que é uma arma barata, ele está ali já dando seu juízo de valor em relação ao porte de arma. Se é uma arma barata, qualquer um pode ter. E isso pode ser muito perigoso.
Quando ele coloca aqui que o Reagan recuperou-se totalmente, mas Brad desde então está preso a uma cadeira de rodas, ele está dizendo que essa ação, esse ato do Hinckley ter atirado, transformou, mudou a vida do James Brad para pior, porque desde então ele está preso. Então ele está falando o tempo todo aí, está usando palavras, ele está dando um significado para o texto dele de que o porte de armas pode causar muitos danos a todos, que deveria ser ilegal. Por mais que ele não use essa palavra, quando ele diz, ele mostra, ele relata tudo o que aconteceu sem apresentar necessariamente um motivo, né? Ele quer dizer que qualquer pessoa pode comprar uma arma e dar um tiro em qualquer pessoa e acabar com a vida de qualquer pessoa. O quanto isso é válido. Continuando, nós vamos falar sobre a questão da intertextualidade. Nós já falamos então um pouquinho do texto, dessa relação entre as palavras, entre as frases, entre as orações, os períodos e os parágrafos. Agora a gente vai falar de relação entre texto, que nós chamamos de intertextualidade, que também pode ser explícita ou pode ser implícita. Explícita é através da qual há uma citação direta do autor. Por exemplo, no TCC nós fazemos citações explícitas de um texto. Segundo Fiorin, o ano de publicação e o que ele diz. E vai servir para embasar a nossa posição. Mas também pode estar implícito. Eu posso citar algo sem dizer quem é o autor. Nós temos aí na página 19 3 fragmentos de textos, né? 3 excertos. Vamos lê-los. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Um trecho do hino nacional brasileiro. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Trecho de Canção do Exílio, de Murilo Mendes. E o último excerto. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Trecho de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. E aí o que nós podemos perceber lendo esses 3 textos? Que há uma relação, há uma afinidade entre eles. Um retoma o outro, não é? Então, a questão dos nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores, que está no hino nacional, é um trecho do texto de Gonçalves Dias. Então, nós vamos relacionando e vamos ver que há, nesse caso, a intertextualidade. Um texto se remete a outro. No caso do hino nacional, não está escrito ali, como diria Gonçalves Dias e o texto, ok? Mas os 3 ele tem uma relação, então que tem que ficar claro que essa relação entre os textos é a intertextualidade. E ela ocorre sempre que, primeiro ponto, o autor deseja reafirmar alguns dos sentidos do texto citado. Dessa maneira é possível corroborar suas ideias reafirmando-os a partir da fala de um outro. Então, quando o hino nacional coloca que nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, ele está enfatizando, ele está corroborando, ele está reafirmando algo que já foi dito ali para validar o que ele está dizendo. É o que nós fazemos no TCC. Nós trazemos a fala de outro para validar aquilo que nós pensamos. Mas também pode ser feita, intertextualidade pode servir para inverter, contestar ou deformar alguns dos sentidos, que é o que Murilo Mendes faz. Gonçalves Dias, na sua Canção do Exílio, vai enaltecer a natureza brasileira, vai enaltecer o nosso país. Murilo Mendes também, mas com a ideia de que tudo isso é muito caro. De que essa beleza, esse país tropical, abençoado por Deus, enfim, não é algo acessível a todos. Então ele usa o texto do Gonçalves para criticar o que está acontecendo naquele momento. É tudo muito lindo, mas custa 100.000 réis a dúzia. Então algo que a natureza nos deu, algo que deveria ser para todos, acaba sendo de uma elite, ok? Entendido então essa questão da relação entre os textos? Espero que sim. Qualquer dúvida,
Estamos online de novo, das 19 às 22h30, toda terça-feira. Eu espero que essa breve explicação auxilie vocês, ajude vocês a entender o texto. Então, leiam todo o texto, desde a página 11, certo? Desde a página 11 até a página 25. Da 11 a 25 nessa primeira aula. Não esqueçam de realizar as atividades que estão presentes ali na página 16, 17, 22, 23 e 24. Façam as atividades, respondam, mandem para o meu e-mail tessacoman@hotmail.com para validar a presença de vocês e começar a contar nota para a nossa segunda avaliação, ok? Conforme nós combinamos. É isso. Vou continuar postando os vídeos para auxiliá-los. Qualquer dúvida, estamos lá no grupo para conversar. Abraço a todos.